Pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a reflexologia e o que é possível ver no pé através dessa técnica fantástica e análise da personalidade. Mas antes disso, se inscreve aqui no nosso canal e dá um joinha e vamos para o conteúdo. Sou Daniel Carvalho, sou reflexoterapeuta e estou aqui para falar com vocês sobre esse conteúdo fantástico. A reflexologia e o que é possível ver através dessa técnica no pé. Nós associamos vários conhecimentos com a reflexologia. Ela é uma técnica muito antiga e associada a esses novos conhecimentos, ela se torna muito assertiva. E uma das técnicas que nós utilizamos é a análise da personalidade através das estruturas dos dedos dos pés. Associando esses dois conhecimentos, o processo de assertividade ele se torna muito maior, porque aí nós conseguimos entender o processo físico, emocional e como ele está influenciando no comportamental. Mas o que é possível ver através dessas técnicas nos pés? É só o processo fisiológico? É só os sintomas e as queixas que a pessoa está sentindo? Não, vai muito além disso. Uma pessoa, quando ela vai fazer uma sessão de reflexologia com um profissional experiente, é possível entender quais são os traumas que ela teve na vida dela, os conflitos que ela está passando no momento atual, os desconfortos que ela pode estar sentindo em aspecto físico, em aspecto emocional e de como isso está impactando no emocional dela. Todos esses conceitos são fantásticos, tanto que quando uma pessoa vem para uma sessão de reflexologia e nós preenchemos a ficha de anamnese, ela dá uma queixa principal para ser um norte para que possamos olhar, mas na medida que a sessão vai passando, a gente vai conseguindo ampliar todo aquele conteúdo para somar as informações que estão influenciando naquele aspecto. Então vou dar um exemplo aqui para vocês, muito bacana, e aconteceu aqui na minha casa. A Érica, ela estava meio estranha. A Érica é minha esposa. E ela estava uma expressão diferente, um pouco angustiada. Nem ela estava conseguindo entender o que é que ela estava sentindo direito. E aí eu dei uma olhadinha no pé dela. E quando eu olhei para o pé dela, eu fiz a pergunta-chave. Olhando para as estruturas do pé dela, eu fiz a seguinte pergunta. Você teve pesadelo essa noite? Aí ela disse, amor, eu tive pesadelo, foi isso. Quando ela começou a contar tudo o que ela tinha sonhado, ela começou a expressar aquelas sensações e aquela sensação de angústia que ela estava começou a diminuir. Então, para vocês terem uma ideia, até se a pessoa tem pesadelo, é possível nós identificarmos no pé. É claro que isso só vai influenciar se for no próprio dia que estiver acontecendo e se estiver influenciando no padrão do dia dela também. Um outro exemplo aconteceu também na minha casa com o meu filho. Eu percebi que ele estava meio estranho, que ele estava muito irritado. E aí eu bati um papo com ele não quis falar e quando eu olhei para o pé dele, eu consegui perceber que o incômodo e a irritação dele estava relacionado aos estudos, estava relacionado a algo que poderia ter acontecido na escola. Porque na análise da personalidade, cada estrutura está relacionada a uma circunstância ali. E quando eu perguntei para ele, filho, aconteceu alguma coisa na escola? Tem alguma coisa que está acontecendo? Aí sim ele me disse, pai, está acontecendo isso. E aí eu pude conversar com o meu filho e ajudar ele a processar toda aquela informação para que aquela angústia, aquela irritação, aquele nervosismo diminuísse. E isso ajudou muito eu como pai e ajudar ele naquele processo que estava acontecendo. Então esses são dois exemplos para vocês entenderem como a reflexologia ela é muito mais ampla do que as pessoas imaginam. Associada ainda mais a essas outras técnicas, ela é uma técnica fantástica. E para fechar com chave de ouro, eu vou contar mais um caso para vocês que foi muito bacana. Eu tenho pelo menos uns 3 ou 4 casos nessa linha. A interagente chegou para a sessão e quando eu olhei para o pé dela, eu perguntei para ela se a menstruação estava atrasada. E ela disse que sim, que achava que era um processo normal. E aí eu fiz uma outra pergunta. Será que você não está grávida? Ela disse, acho que não. E eu disse para ela, eu acho que seria interessante você fazer o teste. Quando ela saiu da sessão, ela foi fazer o teste e, para surpresa dela, ela estava grávida. Isso aconteceu pelo menos umas 4 ou 5 vezes no meu consultório. E foi muito bacana esse processo para a gente entender como é que a reflexologia é tão assertiva quanto essa circunstância. Mas é importante frisar aqui, a reflexologia ela não faz diagnóstico. Ela é uma técnica muito assertiva, muito eficaz e traz um resultado surpreendente. Espero que você tenha conhecido um pouco mais sobre a reflexologia.
Lembrando, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos, nos sigam nas redes sociais, daniel.reflexoterapia, setar.reflexologia e até o próximo vídeo.